A gente... Aproveitei que eu tô de férias e eu e o meu companheirinho, que tá aqui do meu lado, o Felipe, a gente veio aqui hoje em Tring, onde tem um museu de animais empalhados. É um braço do Museu de História Nacional de Londres e fica aqui pertinho de casa, então a gente resolveu dar uma passadinha. Apesar de ser meio bizarro, tô meio curiosa para ver um pouquinho dessa história, porque no século XIX animais empalhados era uma coisa, né? Tipo, para decoração, as pessoas tinham em casa, faziam coleção. Então, enfim, a gente veio aqui ver aqui um pouquinho dessa história, aproveitar que o Felipe tá louco por bichinho, vim mostrar um pouquinho aqui para ele da história desses bichinhos também. Então eu espero que vocês curtam o dia aqui comigo. E a decoração é linda, a casa é linda, o museu é lindo, bem uma casa antiga, assim, né, da época vitoriana aqui da Inglaterra. Então acho que vai ser bem legal o nosso passeio e o Felipe tá aqui já se batendo. Vamos lá então? Vamos? Onde a gente vai ver? Oh, não. O que a gente vai ver? Oh, não. O dinossauro. Não. Uau. Põe o cinto, você tirou o braço. Você tirou o braço, cara. Você não pode tirar o braço quando a gente tá sentado. Quando você estiver sentado, não pode tirar o braço. Põe o braço aqui. Põe o braço. Isso. Pronto, vamos lá? Não. Não, põe de volta. Ali, ó. É o tigre? Uau, que grande que ele é, cara! É grande, cara! Uau, cara! Uau, olha o leão aqui desse lado. Mesmo que você leve o Felipe no zoológico, você não consegue chegar assim pertinho, né? E não consegue ter ideia do tamanho real deles. Então, assim, é muito legal para você ver o tamanho desses bichos, gente. Porque realmente eu nunca cheguei perto de um tigre desse tamanho. É realmente impressionante a coleção. São 6 galerias enormes de animais empalhados, uma variedade imensa de pássaro. Acho que, se não me engano, eles têm mais de 4.000 espécies, não só de pássaros, mas de animais em geral. E muitos animais que até extintos já estão, né? Porque essa coleção começou, na verdade, no século XIX, onde era muito comum a caça, enfim, a coleção de animais empalhados. E olha, filho! E aqui era a casa do segundo barão de Rothschild e ele que começou essa coleção, que depois foi doada, né? Depois que ele morreu e tal, os familiares doaram para o Museu de História Nacional de Londres. E o cara tava falando que todos esses animais morreram de causas naturais, o que eu duvido muito, né? Porque ele falou, porque não tem nada, a pele tá perfeita, não tem marca de bala, sangue, esse tipo de coisa, nada, de caça. Mas, né, um bom empalhador ia falsear esse tipo de detalhe, né? Eu acredito. Posso estar falando besteira, não sei também muito bem disso, não. Mas acho muito difícil que eles tenham encontrado essa variedade, assim, tipo, morreu de causas naturais e eu encontrei o animal. Então, não sei, vou tentar me informar melhor depois. Mas olha os macaquinhos aqui. Olha esse, que feio! Gente do céu! O macaco. O macaco! Como que o macaco faz? Faz. Como?
também se encontra como que eles fazem para preservar, né? Que primeiro eles têm que tirar toda a parte interna do animal, né? Eles dissecam ele só e aí tratam a pele com produtos químicos e tal que evitam a pele de se decompor. Aí eles constroem, aqui atrás dá pra você ver, um corpo, né? Como o animal era. Depois eles colocam a pele de volta. E os olhos, como os olhos não tem como preservar, né? Eles se decompõem, eles compram, né? Aqui eles chamam, a pessoa que faz esse tipo de trabalho, de empalhamento, eles chamam de taxidermist. Acho que o mais estranho mesmo é o fato de saber de onde que esses animais vieram, né? Provavelmente no século XIX, se você voltar no tempo e pensar, né, dos livros de literatura que a gente lê hoje em dia, era uma época em que caçava-se muito, né? Caçar era um hobby, né? Os homens saíam pro campo e tal, caçar veados, enfim, outros animais. Então eu acredito que grande parte dessa coleção, porque era de um barão e geralmente caça era um esporte para nobreza, como ele era o Rothschild, era um barão, eu acho que ele na verdade caçava muito desses animais. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas se você sabe, deixa aí se eles morreram mesmo de causas naturais. Eu duvido muito, mas enfim. Vem e tire suas próprias conclusões. Quem é esse? Who's this? Que o museu tem que fazer também com esses animais é cuidar, porque besourinhos, insetos, né, piolhos, eles acabam vindo se procriando, né, na pele, no pelo dos animais. Então, de quando em quando, eles têm que fazer essa checagem, eles têm que manter os animais limpos. Tem uma parte aqui do museu que é só para pesquisa, que não é aberta à visitação. E tem uma parte, e enfim, tem vezes que até eles têm que congelar os animais para matar todos os besouros e tal, e depois eles descongelam e colocam de novo na exposição quando as espécies vivas, né, já estejam mortas. Quando os besourinhos, os piolhos já morreram, eles colocam de volta para a exposição. E as espécies mais frágeis ficam guardadas aqui. Você tem que fechar, na verdade. Mind the doors. Going down. Tá gostando do elevador? Going down. Segura! Ó. First floor. Galleries 1, 2 and shop. Em 1932, quando ele começou a enfrentar uma situação financeira difícil, né, e era muito caro, né, cuidar de tudo isso, ele então vendeu mais de 300 mil espécies de pássaros que ele tinha aqui para o Museu Nacional de Nova York. Então, quem for visitar o Museu Nacional de Nova York provavelmente vai encontrar muitas espécies que eram desse museu aqui. Esse museu, na verdade, não tinha sido ainda transferido para o Museu de História Nacional de Londres. Só aconteceu isso depois da morte dele. Ele morreu em 1937, em 1937. Em 1938, então, ele deixou a coleção dele para o museu, mas com a condição de que fosse feito um projeto, uma lei que considerasse esse museu aqui um anexo do Museu de Londres. E aí essa lei passou no parlamento
e em 1938, então, o museu daqui foi considerado um anexo do Museu de História Nacional de Londres. E ainda, em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, muitos pássaros, muitas espécies de animais do Museu Nacional de Londres, que ficavam em Londres, foram trazidos para cá, porque era uma cidadezinha de interior e tal, menos alvo, com mais chances de se o museu fosse um ataque na Segunda Guerra Mundial, eles estariam a salvo aqui. Um dia de sol, tá lindo aqui, tem uma cidadezinha. Eu não consegui filmar porque só tô eu e o Felipe. E daí, obviamente, não consegui filmar na estrada, mas tem cada estradinha, assim, tipo aquelas pontezinhas medievais que só passa um carro, uma cidadezinha de interior, bem, bem bonito. Vale bem a pena, assim. Vou agradecer a minha colega que me indicou, que ela é daqui, e ela falou, vai lá, né, vai de graça, não paga entrada. O Felipe tá se divertindo, já viu todos os bichinhos que ele conhece, já chamou tudo pelo nome, muito, muito legal. E essa casa era onde ele vivia quando criança. O pai dele era banqueiro, né? O Nathaniel Rothschild era banqueiro em Londres e tal. E o Walter era zoologista. Então ele já tinha essa coisa desde de criança, assim, convivia muito no Museu de História Nacional, porque também ia muito para Londres com o pai. Tinha amigos no Museu de História Nacional de lá. Então ele acabou tendo essa influência de amigos do pai dele, e ele é apaixonado por animais. Então, quando ele teve vontade própria para escolher o que fazer, ele começou a própria coleção aqui em Tring. Para quem vem de Milton Keynes, fica mais ou menos uns 30, 40 minutos. De Londres, não sei, mas posso dar uma olhadinha. Deve demorar 1 hora, vou deixar aqui embaixo na descrição. E é isso, esse foi o nosso passeio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E agora a gente vai para casa, né? Já rumo a Milton Keynes de novo. Eu vou atrás do Felipe, que ele já tá querendo explorar outros caminhos. Tchau! Então dá tchau! 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 Diz tchau pro povo!